Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 19 de outubro de 2025. Estamos entrando ao vivo com mais uma live do Furo do Alfinete. Hoje com a prata da casa, por assim dizer, Bruno Santos, que já está na área. É uma honra tê-lo aqui novamente. E você que está chegando agora, não deixe de interagir, apertar o botão do aviãozinho, coraçãozinho, para que o Instagram entenda, né, a importância deste conteúdo. Ele deve estar aí, vamos lá. Hoje um tema bastante... Boa noite, Bruno. Boa noite, meu amigo. Consegue me ouvir bem? O pessoal está chegando aí, eu estou conseguindo te ouvir. Era bom tu dar uma ajustadinha, Bruno. Ah, não sei como é que tá aí, que tá cortando aqui no começo da tua cabeça, aqui da testa. É verdade. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Não sei se tu tá com um tripé em cima da mesa ou é um pedestal? É um tripé. Em cima da mesa? Uhum. Tu for para trás, fica bom. Se tu afastar aí, ó. Perfeito. Porque a Boa. sensação que tu tem parece que não pega bem o áudio, mas tá pegando bem, tá? Ah, ótimo. Perfeito. Estás usando algum equipamento? Não, não. Só Só o aparelho. celular. Uhum. Tá. Beleza, então, tranquilo. Opa. Então, pessoal, muito boa noite aí a quem está chegando agora. Estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Hoje, com a prata da casa, Bruno Santos, né? É uma honra, uma alegria tê-lo aqui novamente com esse tema que já vínhamos conversando nos bastidores, um tema que nos é comum enquanto indivíduo, mas também enquanto profissional da área da saúde mental, até porque quando se fala do imaginário, né? Não sei o que se passa na sua cabeça, de quem está nos assistindo aí, de quem está nos ouvindo, e conversando um pouco com o Bruno sobre essa temática, né? A gente pensou alguns temas, algumas ideias, e surgiu justamente essa temática, até porque o imaginário ele nos acompanha desde que o ser humano é ser humano, né? A imagem que fazemos, né? Das coisas que idealizamos, muitas vezes das coisas que absorvemos, né? Na nossa caminhada, daquilo que consumimos também, enquanto a gente chama de cultura, né? Cultura pop, cinema, arte, literatura, aquilo que nos acontece, né? Nas circunstâncias. Eu estava lembrando aqui mais cedo, até nem comentei isso contigo. Acho interessante porque há músicas que nos acompanham ao longo da nossa vida, como se fosse uma trilha sonora. Há certos filmes que nos tocam de tal modo que nos servem de ancoragem para momentos ao longo da nossa vida, né? Pensando em questões mesmo consolidadas para que a gente possa ter um caminho ou um referencial pelo qual espelhar, referenciar, para a gente poder pensar esse drama humano. Então, pensando nisso, né, surgiu essa live com o Bruno Santos, chamada O Imaginário como Portal da Cura. Talvez para quem ouça no primeiro momento possa soar um pouco místico, esotérico, ou algo do gênero, mas portal vem de porta, né? Na verdade, vem de travessia, né? De algo que pode ser acessado por um indivíduo, né? Que queira conhecer o que está do outro lado. Não é nenhuma metáfora, por assim dizer, de forma ambígua, né? Como atravessar o espelho de Alice, né? Ou entrar na toca da Alice, né? Ou tomar a Red Pill, que a gente fala, né? No imaginário do filme estilo Matrix. Foi daí surgiu essa referência, né? Para quem compreende um pouco da linguagem cinematográfica. Então, a quem está aqui hoje, o Bruno vai nos apresentar essa terapia, né, por assim dizer, que existe, compilada pelo filósofo Julian Marias, chamada bioiatria. Eu, particularmente, não conhecia, apesar de já saber, em uma certa medida, o poder ou a potência que existe, né, na formação do imaginário dentro do processo terapêutico. E para passar a palavra para o Bruno, só para quem está chegando agora, eu vou só fazer uma abordagem simples do que se trata e o que o Bruno vai compartilhar conosco. Então, o imaginário é esse território onde a alma sonha, sofre e pressente o invisível, né?
a matéria-prima de tudo que pensamos e sentimos. Ela repousa sobre o imaginário. Antes das ideias existem imagens e nelas, né, a alma aprende a ver o mundo. Quando o imaginário se corrompe, o espírito adoece. Somos invadidos por imagens que confundem, músicas que anestesiam e narrativas que nos afastam do sentido. Então, como eu havia dito, né, e reitero, o filósofo Juan Marias, criador da bioiatria, chamava esta perda de coerência interior de doença biográfica, o momento em que o homem se desvia do próprio destino ou sentido ou direção e esquece o fio narrativo que o une à verdade, né? Então, nessa live, o psicólogo Bruno Santos vai nos ajudar a atravessar esse território simbólico do imaginário e compreender como música, filmes, símbolos nos conduzem, nos moldam, nos condicionam, influenciam o espírito humano, né? E é nosso modo de ser. Falaremos sobre a arte, né? Que cura, a arte que adoece, sobre o poder das imagens e sobre a necessidade de restaurar o olhar para que o homem volte a enxergar com profundidade, porque em última instância curar é reeducar o olhar. E toda cura começa quando a imagem volta a revelar a realidade. Então, Bruno, seja muito bem-vindo novamente, como eu havia dito, né? Prata da casa, ao furo do alfinete. Eu agradeço demais o convite, né? Voltar aqui para o Furo do Alfinete, né? E para a gente continuar entregando a Alfinete Pio, né? A Alfinete Pio, que seria essa mensagem de que o Furo do Alfinete sempre deixa espaço para uma luz entrar, né? Esses momentos aqui são muito terapêuticos. Eu sei que todo mundo que acompanha o Furo do Alfinete aí há um tempo se beneficia muito dessas lives, porque sai diferente, sai se sentindo melhor, sai com um estado de espírito mais luminoso, e é muito por essa simbólica do Furo do Alfinete mesmo, né? Esse pequeno caminho que a gente abre para o pessoal que está nos acompanhando, né? E a forma que a gente escolheu hoje foi essa discussão sobre essa coisa da bioiatria, né, que entra em contato com uma pergunta que é muito importante para as pessoas na nossa atualidade, que é muito conectada, né? Que seria o quê? Os filmes, os vídeos, as músicas, as séries que nós vemos, têm ou não alguma influência sobre a nossa psique? Tem ou não alguma influência sobre nossa conduta, sobre nossos estados de ânimo? Todas essas coisas têm ou não têm influência sobre nossa saúde mental? A resposta que eu tenho para nós que estamos aqui, todos juntos, é o seguinte: tem. E tem muita influência maior do que nós imaginamos. Tanto é que existe essa, digamos assim, essa abordagem terapêutica chamada bioiatria, cunhada pelo Julián Marias, como o comentou, e que é tão divulgada aqui no nosso Brasil pelo Dr. Tiago Amorim. E veja só, ela é uma abordagem que conversa muito com a psicanálise que eu e o Hugo estudamos, né? Ela conversa muito nos conceitos de inconsciente, consciência, saúde mental, né? Mas ela vê o ser humano de uma forma diferente. Ela vê o ser humano enquanto narrativa, ou seja, ela olha para a história da pessoa, ela olha para a biografia da pessoa, porque nós somos feitos da nossa história. Bruno é feito da história que ele conta da vida dele. O Hugo é feito da história que ele conta da vida dele. Todos nós somos uma narrativa. Nossa vida é como uma espécie de livro. Ela tem drama, ela tem conteúdo, ela tem história, ela tem momentos de altos e baixos. Nossa vida é feita de história. Então, na bioiatria, a gente faz o seguinte: é uma psicanálise onde nós procuramos rastrear o que a gente chama de doenças biográficas, que foi um conceito que o Hugo já trouxe aqui agora há pouco, mas a gente vai tentar expandir, que seria o quê? Vamos partir do seguinte ponto: a visão de ser humano que a bioiatria tem é: todo mundo nasceu com uma missão para cumprir nesse mundo. Todos nós nascemos com um chamado, todos nós nascemos com uma missão a cumprir, todos nós nascemos com algo a se fazer nessa terra. Ou seja, nós já nascemos, de certa forma, com um sentido que nos é dado. E no momento que eu, ou qualquer um que está aqui, se desvia
desse chamado, desse propósito, dessa vocação, se afasta, foge, se desvia completamente dele, tende a surgir essas tais das doenças biográficas, que seriam o quê? Seria justamente a consequência da gente fugir de quem somos. Seria justamente a consequência da gente fugir da missão para a qual nascemos. E qual é essa consequência? As neuroses, as ansiedades, a sensação de falta de sentido que nós vemos tão comum na atualidade, os desgostos, as angústias, não que desgosto seja algo necessariamente ruim, mas são os desgostos excessivos, as frustrações desnecessárias que se estendem por longos períodos de tempo. Então, digamos assim, que a bioiatria vê a origem dos transtornos mentais nesses desvios biográficos, nesse comportamento da gente fugir de quem a gente é e daquilo que a gente precisa fazer nessa vida. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem. Imaginem um pai de 3, 2, um filho, e ele, filho novinho e tudo, e ele precisa, naquele momento, dar uma atenção especial para esse filho, mas a cabeça desse pai está sempre em, vou fazer faculdade, vou cuidar do meu corpo, vou sair com meus amigos, vou deixar com minha mulher para essa parte de criar. Quando eu tiver com condições financeiras melhores, eu vou poder entregar o melhor para o meu filho. E aí ele acaba por se centrar nisso e esquece do filho completamente. Ele foca no material, ele foca em autoaperfeiçoamento e esquece do filho. E aquele filho vai crescendo. E aí imaginamos o cenário onde esse filho torna-se um adolescente e esse pai ainda é distante. Esse pai, ele se desviou da vocação de pai dele. Ele se desviou da missão de pai dele. E você vai pensar que não vai gerar consequências à saúde mental desse pai? Irá, embora não de uma forma explícita, às vezes de uma forma que nem o próprio pai, nem essa própria pessoa vai entender por quê. E aí, veja, a bioiatria, por que é que nós falamos sobre filmes, séries e literatura aqui no começo? É porque a bioiatria, enquanto um terapeuta bioiátrico, ele vai ajudar a pessoa a encontrar esses desvios biográficos e, como ferramenta terapêutica, ele irá ajudá-la com excelentes filmes, excelentes séries, excelentes indicações que ajudem essa pessoa a encontrar esse caminho de novo. Além da psicoterapia, além do acompanhamento psicoterapêutico, haverão pequenos deveres de casa, aonde serão indicados filmes, livros, séries, aonde essa pessoa irá, através dessas ferramentas, internalizar símbolos que às vezes faltam nela. O que é que eu quero dizer? Há pessoas que carregam dentro delas a falta de um símbolo de uma família, de uma boa família. Às vezes uma pessoa ela não sabe como é ter uma boa família porque teve uma família disfuncional, complicada, cheia de problemas e na cabeça dela não existe um cenário nem um símbolo de uma família boa. E isso traz profundas consequências para a conduta e para a saúde mental dela. Ela não consegue imaginar um cenário, nem um mundo, onde existe uma família feliz. E o terapeuta bioiatra vai conceder símbolos através dessas ferramentas, onde ela vai conhecer uma figura de uma boa família. Um filme que tenha uma imagem de uma boa família. Um livro que tenha uma imagem de uma boa família. Porque a partir do momento que essa pessoa tem contato com essa mídia, o símbolo entra nela, quer queira, quer não. Mesmo que ela não entenda o que ela está assistindo ou lendo. Mas o símbolo vai entrar e o terapeuta vai poder trabalhar em cima desse símbolo. É poder trabalhar em cima deste novo símbolo ali dentro da pessoa. Então, nesse sentido, o terapeuta vai ajudar o paciente a encontrar de novo a missão de vida dele, ele assumir o papel de protagonista da vida dele. Porém, ajudando ele a aumentar esse leque de símbolos dentro dele. Né? Acho que eu até falei demais, não foi eu? Já estou me estendendo para Não, caramba. Né? eu tô pensando aqui, não, muito bom, Bruno, isso aí é importante para esclarecer. Não sei se o pessoal conseguiu entender, até porque para mim aqui apareceu em alguns momentos aí uma alteração
no teu audiovisual, não sei se o meu sinal ou o teu sinal aí está com algum problema. Quem está nos assistindo aí está ouvindo e tá vendo e está ouvindo bem? Dá só uma sinalizadinha aí, por favor, porque para mim aqui a tua imagem está quadriculada, então eu não sei se o teu Tá? sinal ou tá tudo certo aí, não sei se tu está usando 5G ou Wi-Fi, e está tudo certo. Então o que o Bruno estava mencionando aqui, para quem chegou agora, uma boa noite, né? A Ede, Rosimar, benção, tia. Ana Diara, a Ede, Elis, tudo bem? Tá tudo ok? Obrigado, Elis. A Jura, não deixe de fazer a sua pergunta. O Almeida aqui falou, ó, excelente conteúdo. Realmente, quando a gente aumenta, né, a possibilidade de trazer para o nosso imaginário um álbum de figurinha, a Érica também está sinalizando que está ouvindo normalmente. Tá bom, tia, amém. Então, o Bruno ele está trazendo isso para nós porque, em uma certa medida, sem conhecer o nome, talvez a gente pratique isso na nossa vida, porque há momentos em que isso nos marca, né? Para quem é amante do cinema, né, ou gosta de uma boa música. Então, essa linguagem simbólica, ela é uma espécie de roupa ou de tradução ou daquilo que a gente veste, né? Como sendo uma narrativa contada de fora para dentro sobre a nossa própria história. É disso que o Bruno está falando. Então, essa abordagem que o Bruno trouxe, né, através desse termo que o Rolian Marias escreveu, como ele diz, né, a vida humana é projeção, ficção e biografia viva, ou seja, somos feitos daquilo que imaginamos sobre nós mesmos. Inclusive, até um poema, né, o poeta diz que assim como imagina em sua alma, assim é. Levando a gente a considerar, né, a capacidade imaginativa e também o que a gente alimenta, né? Até porque tem um outro provérbio que diz, né? Que os pensamentos são como o pássaro, né? O ninho do pássaro na cabeça, né? Então, quer dizer, o que a gente tem deixado pousar, né? E criar, né, esse lugar na nossa mente para alimentar o nosso imaginário. Então, falando sobre imaginário, né? O que seria esse portal invisível, né? A imaginação, então, esse lugar onde o real se torna suportável e o invisível habitável, né? Então, Bruno, eu te pergunto, quando falamos de imaginário como portal da cura, né, que é a proposta central dessa live, desse encontro, dessa terapia semanal, né? Do que exatamente a gente está falando, né? Como distinguir a imaginação fértil, criadora e simbólica da fantasia alienante e vazia? Muito bom. Essa coisa de alimentar o imaginário é o seguinte: a missão do terapeuta em relação ao paciente é dar novas possibilidades para ele. O paciente chega até nós às vezes, com uma dificuldade de encontrar um caminho na vida, porque ele não consegue imaginar novas possibilidades, ele não consegue imaginar um outro caminho, ele sente que a criatividade dele está travada pela angústia, pela ansiedade, por qualquer outro transtorno que ele esteja passando naquele momento, um transtorno que ele esteja sofrendo. Então, o terapeuta trará esta riqueza para o imaginário do paciente para que ele comece sozinho a imaginar novos caminhos para a vida dele, para que a criatividade dele volte a ser utilizada. Porque é justamente isso a missão do terapeuta, ajudar o paciente a recuperar a criatividade dele, porque assim ele consegue imaginar novos cenários, consegue imaginar novas possibilidades de resolução dos próprios problemas e ele começa a recuperar a independência dele de novo, né? Então, assim, o terapeuta vai ajudando o paciente a diferenciar esse imaginário inebriante que trava e o imaginário criativo através disso, entregando novos símbolos, novos recursos, o diálogo socrático da terapia, né, onde inevitavelmente o paciente vai ter que se encontrar consigo mesmo, se enfrentar, se esclarecer. Então, digamos que neste trabalho de diferenciação do imaginário ruim, de um imaginário que é adoecido para um imaginário bom, o terapeuta vai mostrando aonde o paciente pode se instalar melhor na realidade, aonde ele pode se adaptar melhor, aonde ele pode se comportar diferente, aonde ele pode perceber que muitas vezes ele está se deixando levar demais pela emoção.
E aí entra aquele termo que eu acho que você falou agora há pouco, a psicoeducação. Né? É justamente a definição. O terapeuta ajuda o paciente a se educar emocionalmente. Uma educação afetiva, emocional, e ajuda ele a lidar com essa diferenciação do imaginário que perturba e faz mal e o imaginário que enriquece. Né? Ele ajuda o paciente a se educar internamente. Muito bom. Eu até compartilhei um curto espaço de tempo, né? Desde que foi anunciada essa live ali de. Até na verdade foi ontem, né? Porque eu estava produzindo outro material sobre a live de quinta com o professor Ralph. Um abraço para ele também. Ah, eu iniciei justamente com o filme Rock 4, né, que é um baita do filme, e depois, logo na sequência, eu acho que eu compartilhei Forrest Gump, o contador de histórias, e hoje, né? Ontem eu compartilhei o Guerra Mundial Z. Eu vi uma perspectiva naquele filme que eu não tinha parado para pensar, mas depois a gente pode falar sobre isso, porque o Bruno ele mencionou aqui a psicoeducação e a nossa segunda questão ela trata sobre isso justamente, né? Essa pedagogia das imagens, né? O que molda o espírito contemporâneo? Hoje nós vemos cercados e marcados, né, por séries, músicas, filmes, memes, slogans. Então a pergunta, né, Bruno, como é que essas narrativas e sons, né, moldam o nosso imaginário e, por consequência, o modo de sentir e de pensar das pessoas, né? A bioiatria chama isso de doenças biográficas, a deformação da alma por narrativas que substituem o real por simulacro, né? Exatamente, exatamente. O poder que a cultura pop, que os filmes, que as séries têm sobre nós, é muito alto porque moldam nossa forma de ver o mundo, moldam nossa forma de ver a realidade. Quantas e quantas vezes nós não já vimos pessoas ao nosso redor com trejeitos e ideias de personagens que elas assistiam na infância? Quantas e quantas vezes nós não vemos pessoas que carregam opiniões de mídias que elas assistiram? E assim, vamos pegar um exemplo aqui muito poderoso, né? Dizem que ali no final dos anos 70, uma das coisas que colaborou para a chegada do divórcio no Brasil foi uma novela da Globo. Foi uma novela da Globo que trouxe o assunto. E logo depois, essa novela, por ter feito muito sucesso, final do ano de 77, se eu não me engano, chegou ao Brasil a coisa do divórcio, juridicamente falando. Então a gente vê a força que a cultura pop e que as séries, as novelas têm sobre nossa conduta. Não é brincadeira. Todo mundo que é mais velho tem consciência do quanto que a mídia moldou o nosso gosto. Não vamos falar o nome do canal, mas moldou o nosso gosto musical, nossa forma de ver o mundo, nossa forma de encarar a realidade. Então, um filme, quando nós o internalizamos, quando a gente está assistindo um filme, por mais que seja entretenimento também, ele mexe com o nosso emocional. E o Narciso Irala, naquele livro Controle Cerebral e Emocional, ele diz que tem certos filmes que mexem com a nossa afetividade que valeriam por um ano de emoções intensas. Então a gente vê o tamanho da potência que isso tem. Né? Quando nós vemos, por exemplo, a mídia dos animes e dos mangás dominando a mente dos adolescentes. Mídia que eu gosto muito, mas eu sei que ela tem uma potência assim intensa também para o mal. Né? Então, assim, a resposta que a gente chega é, sim, na cultura moderna existe essa coisa de que os filmes e as séries, sim, têm esse poder todo, tem esse poder de moldar a cultura, nosso jeito de ser, e, digamos assim, isso aí é uma prova, né, de que, se bem utilizado em uma psicoterapia, esse recurso também pode também trazer muito benefício, né? Pode ser uma ponte, né, para o paciente se reeducar, digamos assim. Muito bom. Oi, Ione, boa noite, tudo certinho? Marilena, já
saudei, boa noite, a Kátia, o Emerson. Isso que o Bruno está nos trazendo é importante porque, em uma certa medida, hoje, eu me recordo, eu sempre gosto de mencionar esse caso, né? Na década de 60, tinha um dos ganhadores do Nobel de Medicina, do Prêmio Nobel, o nome dele era André Leof. Essa fala, dessa citação dele sobre a televisão na época, que no caso era TV na época, né, que estava entrando nos lares, nós estamos falando do finalzinho da década de 60, comecinho da década de 70, a nível mundial, por assim dizer. Ele dizia assim, ó, a televisão seria, né, futuramente, o principal fator de retardamento mental e afetivo do mundo contemporâneo. Era a expressão que ele utilizava, né, um cara da área da medicina. Quando a gente vai aprofundar, e aqui nós não estamos, vou usar essa expressão, né, diabolizando, né, a televisão, entretanto, é como o Bruno está trazendo, né, através de um processo psicoterapêutico, né, intencional, dentro de uma tratativa no setting, né, que a gente chama, a gente consegue ter elementos, por exemplo, o Fernando está aqui, um abraço para ele, nós conversamos e nós temos, por exemplo, uma série que nos é muito incomum, ali da década de 80, de 90, Anos Incríveis, não sei se o Bruno lembra, que é a história, não lembro se é o Kevin o nome dele, que é são três amigos, né? E a música de fundo da abertura da série era do Joey Cooker, né? Aquela Uma Pequena Ajuda de um Amigo, acho que é assim, né? Fala, né? Então, quer dizer, a gente chama de nostalgia hoje, mas não, é porque o teu imaginário pensa, traz, né? Ou ele abarca elementos de uma narrativa que te coloque num lugar seguro, que te aponte uma direção, te aponte o norte, né? Para que tu possa compor na hora de contar a tua história para ti mesmo, a possibilidade de sair, né, de elaborar melhor aquela tua tensão, aquela pressão que tu está sofrendo, né? Esse é o que o Bruno está trazendo. A bioiatria, então, essa ferramenta terapêutica, ela auxilia dentro dessa tratativa, né, a fornecer ferramentas e condições, primeiro, para que o indivíduo, né, o paciente, ele possa olhar para a sua própria historicidade e reaprender a recontar a sua história diante desse drama que é a própria vida. Né? Então, pensando nisso também, Bruno, o poder simbólico das obras, né? As obras como esses espelhos, né? Ou um espadachim, por assim dizer, né? Que papel tem a arte, o cinema, a literatura, na formação da alma? Toda obra artística é terapêutica ou algumas podem ser tóxicas? E aí a importância da distinção, né, de um profissional habilitado para poder não fazer de qualquer jeito, né? É isso que a gente está buscando trazer aqui essa noite. Muito bom. Vamos dar um alô aqui para o nosso amigo Natan, nosso colega de FTA, chegou aí, ó. E aí, meu irmão, como é que tá? É uma excelente pergunta, né? Se existem mídias que podem nos corromper. E assim, a gente tem que ser bem sincero que sim. Né? Da mesma forma que podemos moldar o imaginário das pessoas com filmes e séries para o bem, podemos moldar para o mal. E eu até posso dizer o seguinte: a moda atual que nós vemos, aonde o vilão está sendo muito romantizado nos filmes e na cultura pop, é uma forma da gente corromper o imaginário das pessoas. Porque você pega vilões ali da Disney, você pega vilões da Marvel, você pega vilões, né, em todas as mídias e os romantiza e dá espaço para eles se mostrarem como heróis, se mostrarem como pessoas que sofrem. Você vai fazer com que as pessoas torçam pelo mal. Você vai fazer com que as pessoas estejam ali torcendo por indivíduos que não têm nada de admirável. Porque a terapia da bioiatria se propõe justamente a entregar para o paciente figuras virtuosas, figuras de vida, exemplos de vida de pessoas que venceram apesar da dificuldade, pessoas que conseguiram se santificar apesar dos problemas, pessoas que conseguiram vencer o mundo apesar de tudo de ruim que o mundo tem. A bioiatria se propõe a isso, a entregar símbolos virtuosos. Porém, os símbolos negativos das, digamos assim, dessas séries e filmes têm a mesma força e a mesma potência. Se nós passamos muito tempo
em contato com esse tipo de coisa, aquilo vai mexer conosco sim. Vamos lembrar de um exemplo aqui, não tão novo, mas assim, é compreensível para todo mundo. La Casa de Papel, da Netflix, série maravilhosa. Eu comentei até com o Hugo aqui nos bastidores que eu gosto muito dessa série, mas eu tenho completa consciência de que a série nos faz torcer para o pior tipo de pessoa possível. São pessoas que estão roubando outras pessoas, são pessoas que estão fazendo coisas horríveis durante a série e a gente torce para que eles se deem bem. Então, assim, a gente vê como exemplo, como esse exemplo aqui nos deixa claro de que a arte, o cinema, pode nos corromper, sim. Vamos lembrar aqui, por exemplo, das pinturas do Francisco Goya, aquele pintor espanhol bem conhecido. Cara, se você passa 10 minutos olhando as pinturas do Goya, você vai ficar doente. Porque o Goya é extremamente sombrio e pintava temas extremamente obscuros e muito tensos. É coisa que não dá nem para comentar aqui no Instagram. Então, quando você passa muito tempo olhando para aquilo, aquilo vai mexer com você porque a gente fica cativado por aquilo, digamos assim. É a inversão de valores através da arte cinematográfica, sim. É essa a definição mesmo. É essa a definição mesmo. Mas a gente é aquela coisa do você se torna aquilo que você ama. Isso aí é a premissa principal aqui. Nós nos tornamos aquilo que a gente passa muito tempo apreciando, aquilo pelo qual a gente ama. Se eu passo muito tempo assistindo esse tipo de série, eu vou me tornar aquilo que eu estou assistindo. Eu vou me tornar aquilo que eu estou vendo e que eu estou ouvindo. Por mais que eu negue para mim mesmo, eu vou me tornar aquilo. Então a gente vê a potência da arte aqui, né? Extrema, extrema É potência. interessante, eu estava buscando no meu horizonte de consciência, aqui no meu imaginário, né? Alguns exemplos para corroborar com isso que o Bruno está trazendo. O Bruno está falando sobre o poder simbólico das obras, né? Até comentei com ele nos bastidores um filme chamado Modern, não recomendo assistir. É só uma vez e deu, tu não quer mais saber dessa porcaria. É um filme. Tem muito elemento, muitas camadas sobrepostas ali. Ele impacta, ele choca, né? E tem. Para quem conhece um pouco da história, né? Do que é o cara que escreveu, qual é a intenção dele. Depois tu vai fazendo um estudo aprofundado da obra, tu entende ali o que ele está querendo passar como mensagem. Aquilo é retido, né, pelo teu imaginário. Mas, enfim. E eu estava me lembrando de duas séries, uma que eu recentemente terminei de assistir, só a primeira temporada, porque é a melhor, é a True Detective, né? Com Matthew McConaughey, aquele, sabe, do Interestelar. E um personagem assim, debochado, até meio psicopático, sei lá. Só que ele passa por uma. Porque, na verdade, ele é marcado por uma situação que aconteceu na vida dele, né? A filhinha dele, eu não sei se foi atropelada, eu acho. Ele ficou amargurado por aquilo ali, né? Acabou o relacionamento dele por conta disso. Só que depois ele vai parar numa cidadezinha lá onde vai investigar um serial killer. E é o sumiço de crianças através de rituais que eles fazem, sacrifício humano e tudo mais. E aquilo mexe. Já vi esse Bruno nessa série? Eu já vi algumas resenhas sobre e eu tô ligado mais ou menos o que tá acontecendo lá. Mas eu nunca E cheguei aí, a assistir. e aí vou dar um spoiler aqui, desculpa, né? No final, lá na série, ele encontra o cara, eles acharam que tinha acabado, porque eles encontraram um esquema lá de uma. Envolvendo até tráfico de droga e tudo mais. Eles acabam eliminando lá os dois, o amigo dele, o policial parceiro dele. Só que acharam que tinha encontrado o cara que fazia esse tipo de crime, né? Vamos botar assim, né? E não, na verdade, o cara estava muito bem, continuando fazendo os crimes dele, até que depois surge uma pista, depois de anos, eles voltam atrás e ele descobre o cara. E quando ele chega lá na finaleira, quando ele vai encontrar o cara na casa dele, uma casa decadente, assim, uma coisa bem. Ele quase é assassinado pelo cara. E naquele instante, porque ele, antes de ser policial para investigar esse crime, ele fazia parte é, de uma ala lá onde ele tinha que se infiltrar, então do narcotráfico, né? Então ele usava droga e tudo mais lá para como infiltrado, e aquilo ele desenvolveu algumas alucinações, ele estava durante o dia assim, de repente ele tinha uns flashbacks, abria umas coisas assim bem alucinadas, e lá na cena onde ele encontra o cara, na finaleira,
Ele vê a morte diante dos seus olhos, né? Ele era um cara muito cético durante toda a série, né, da primeira temporada. E a cena final é quando ele está saindo do hospital pela cadeira de roda com o parceiro dele, né? E ele começa a chorar. Sabe aquele choro que tem lá no Interestelar, quando ele vê na TV a filhinha? Não sei se alguém lembra dessa cena. Semelhante àquele choro sincero, o Matthew McConaughey, ele amadureceu muito como ator, né? Saindo daquelas coisas cômicas e entrando nesse viés mais intenso, né? E aí ele conta, não, realmente, Deus, ele não fala com suas palavras, mas diz, não, Deus existe, eu vi diante de mim o mistério, quando eu estive diante da morte, ele fala. Então ali para mim, putz, cara, resumiu assim a série com uma profundidade muito grande, né? Então o que eu estou querendo dizer com isso? O que o Bruno está trazendo é, a gente precisa prestar atenção àquilo que a gente deixa fazer guarida na nossa mente e no nosso coração através daquilo que a gente consome. Essa abordagem terapêutica da bioiatria é essa ferramenta, né, que direciona o indivíduo, o paciente, para se perceber. Aí eu pergunto, Bruno, né, que o Bruno trouxe o poder simbólico das obras. Boa noite para quem está chegando aqui, a Lana, a Valentina, o Ronaldo, o Julinho, nosso vereador. Tem feito um excelente trabalho, não é nada de merchandising, nada, mas o cara é fera. Um abraço para ele. Bruno, música e afeto, né? O som que forma o espírito. A música ela parece entrar direto na nossa alma. O que acontece psicologicamente quando nos alimentamos de letras melancólicas, violentas ou libertinas e como a música pode curar, né? E ordenar as paixões. Muito bem, muito bem. Uma boa pergunta e realmente é como você definiu. A música é, de todas as artes, aquela arte que entra na gente sem permissão. Mesmo que você esteja ali fazendo suas coisas e a música está chegando até você, entrando pelos seus ouvidos, ela está lhe influenciando de alguma forma. Isso a gente tem que ser bem sincero. A música é a arte mais poderosa e invasiva de todas. Ela consegue entrar em nós, mexer com o nosso inconsciente sem nossa permissão. E veja só, o contato com essas mídias faz a seguinte dinâmica dentro de nós. Quando a gente entra em contato com a história de uma música, por muito tempo, de certa forma, nós vamos nos tornando o protagonista daquela história, daquela narrativa que a letra nos traz. E aquilo vai moldando o nosso caráter e a nossa forma de sentir, né? Então, músicas muito melancólicas, músicas muito violentas, mexem sim com nossa psique, com o nosso humor, com o nosso estado atual. Quem nunca ouviu uma música mais pesada e se sentiu instigado a ficar mais agitado, mais violento? E quem nunca, ouvindo uma música triste, relembrou um par de coisas, um monte de experiências passadas e criou um filme dentro da própria cabeça? O poder que a música tem. Então a música realmente ela tem essa capacidade, sim, de nos atingir fortemente. E assim, quanto a o que nós podemos fazer em relação à música é realmente estar mais atentos, como o próprio Hugo falou agora. A nossa atenção e nossa presença é muito importante. Porque a partir do momento que eu estou consciente que determinada música está tocando o meu interior, eu consigo, digamos assim, lidar melhor com as tendências que ela vai me provocar. Imagina só, quantas e quantas vezes a gente não passou por algum lugar, tava aquela batida de música forte, um trio elétrico, tava numa caixa de som muito alta, e o ritmo daquela música meio que fez os nossos pés balançarem no ritmo da música. Quem nunca experimentou isso? É o poder que a música tem. Mas a partir do momento que eu estou consciente do tipo de letra que está sendo abordado ali, do tipo de local onde essa música está sendo tocada, o tipo de ensinamento que essa letra está me passando. Então, assim, nesse estado de consciência eu consigo me defender melhor da invasão da música, né? A gente tem que estar sempre atento à música que está chegando até nós. Porque quer queira, quer não, o cenário musical brasileiro é muito voltado para assuntos que nos levam a sentimentalismo, apego excessivo, assim, não gosto dessa palavra, mas tem que usar traição, enfim, um monte de assuntos muito complicados. E aí acaba por,
né, isso mexer com a gente de alguma forma. Então, essa coisa da atenção ao que estamos ouvindo é extremamente importante. Extremamente importante. Muito bom. Nós estamos fazendo um caminho junto com o Bruno, psicólogo. Uma boa noite para quem chegou depois. Luciana, Raimundo, Sandra. O Fernandes que travou um minuto aí, mas já voltou, né? Não sei se é porque ele está em outro estado, eu estou aqui em Santa Catarina, deve ser por isso também, talvez. Daqui a pouco o avião nem passou hoje, Bruno. 7h30 o avião passava, eu não ouvi, né? Aqui em cima passa um avião às 7h30, talvez mudou o horário. Então, junto com o Bruno, a gente está fazendo esse caminho, né? Essa espinha dorsal para perceber, né? Toda essa estrutura que a bioiatria ela utiliza como ferramenta dentro do setting terapêutico para ampliar esse horizonte de consciência e ordenar o imaginário do paciente, do indivíduo, né? São ferramentas, né? Dentre tantas que existem, mas ela tem um poder, por assim dizer, né? Por isso a gente está falando que o imaginário como portal de cura, porque ele evoca uma série de sensações, porque a gente é pego, né, pelas emoções através do que nós ouvimos, memória afetiva, né? Uma situação que a gente vivenciou, um momento dramático, às vezes uma pessoa é marcada em determinado momento e uma música vem e lhe consola, um filme vem e lhe dá um acalento, né? E aquilo lhe marca no seu imaginário de tal forma, eu digo, por exemplo, assim, eu não sei quem é cristão aqui, mas eu quando tomei assim, vou usar essa palavra, desgostoso, no sentido até amargurado, por assim dizer, eu vou assistir a Paixão de Cristo, eu já tenho o hábito de assistir uma vez por ano, né? Porque aquele filme, ele me toca de uma profundidade, assim, dentro da minha alma, sabe? Que separa as coisas dentro de mim de uma tal forma, me dá uma sacudida, uma saculejada, como diz o outro, né? Então, nós estamos falando sobre isso. Quer se comentar? O filme que você falou é aquele Jesus de Nazaré, aquele filme que passava na Record, aquele filme antigo do Jesus. Não, aquele é muito bom, aquele é fantástico, aquele, né? O ator ele é bem magrelão, né? Aquele é lindo, mas eu estou falando da Paixão de Cristo pela Mel forma Gibson. explícita, Mel Gibson, pela forma explícita como ele constrói, né, esse arco narrativo dos últimos instantes antes de Cristo. A luta aqui, parabéns pelo trabalho, Lu Caldas, Luciana Caldas. Nós estamos falando então sobre bioiatria, essa ferramenta terapêutica que trabalha com o imaginário. Então, cinemas e séries, Bruno, por que não, né? As narrativas que colonizam o inconsciente, né? Como as narrativas audiovisuais moldam a nossa percepção da vida, do amor, da dor e até da fé, por que não, né? É possível adoecer espiritualmente por contágio simbólico. Jung chamava de projeção arquetípica. Identificamos-nos com personagens, como o Bruno falou antes, né? E arquétipos sem perceber. O mito moderno é o filme. Ele substitui os contos e parábolas de outrora. O que poderia trazer sobre isso, né? O que é o filme e o que é a série, no fim das contas, para deixar bem fácil do pessoal que está acompanhando entender o nosso raciocínio. O filme e a série é um sonho acordado. Você se permite sonhar acordado por 1 hora, 2 ou um pouco mais. E o sonho acordado esse sonho acordado tem um imenso poder sobre nossa conduta e sobre nossa psique. Ele tem um imenso poder sobre nossa conduta e nossa psique, nosso comportamento, digamos assim. Então, veja só. A pergunta, Hugo, ela vai na direção de quê mesmo? Dos arquétipos? Eu acabei esquecendo a pergunta. Pergunta é como as narrativas, eu não sei se entra aqui no Fernando, ele trouxe uma questão bem interessante aqui, ó. O Fernando pergunta, ó, quando ouvimos uma música cuja letra não entendemos e logo descobrimos que a tradução não é nada saudável, pode trazer algum prejuízo ao nosso inconsciente? Não, vamos lembrar do seguinte, né? Uma boa música, né? Às vezes um ritmo nos toca, né? E às vezes a gente acaba gostando muito mais por causa da melodia ou da forma que a música é cantada, né? Saber o que a letra significa não necessariamente vai nos causar dano, mas vai aumentar nossa compreensão do que está chegando até nós. E todo aumento de compreensão das coisas é benéfico. Então, descobrir sobre o que a letra está falando não vai causar nenhum dano
creio eu. Na verdade, vai ser até melhor porque você vai saber o que é que você está absorvendo, né? Aí já se torna um pouco mais luminoso o assunto, né? Você está lidando com algo de forma clara, o que é bem melhor. Então, voltando, muito bom, Fernando. Obrigado pela colaboração. Oi, Leandro, tudo certinho? Valdeni, acho que é Valdênia, Basílio. O Bruno está trazendo para a gente, então, o imaginário como portal de cura e através dessa abordagem chamada bioiatria, do Julian Marias, né, que fala dessa história, né, dessa narrativa da biografia do indivíduo através desses recursos audiovisuais, né, dessa linguagem, né, semiótica, ótica, né, que através dos sentidos são capturados e influenciam, condicionam, modelam, né, em uma certa medida. Agora a questão que eu trouxe, Bruno, foi cinema e séries, né? Como é que as narrativas audiovisuais elas moldam a nossa percepção da vida, né? Do amor, da dor e até da fé. Eu até mencionei a Paixão de Cristo, né? Conversei contigo mais cedo ali em relação ao filme que me marcou profundamente, o Capax, até conversamos alguma coisa, né? Então é possível adoecer espiritualmente por contágio simbólico, por isso que eu fiz o link com a questão do Fernando aqui. Perfeito, perfeito. Eu estava com o assunto que iria falar na ponta da língua, mas agora eu consegui lembrar quando você falou da pergunta, que é vamos pegar o exemplo dos filmes de terror, né? Não necessariamente um filme de terror nos fará adoecer. Longe disso. Principalmente alguém que é adulto, que já tem um entendimento, não significa necessariamente que haverá algum contágio espiritual ou adoecimento devido ao filme. Porém, se nós temos o costume de estar em contato com vários filmes de terror diariamente, se nós consumimos excessivamente esse tipo de mídia, nós vamos condicionando o nosso espírito a um apequenamento. Por quê? A narrativa do filme de terror se repete sempre. É o ser humano indefeso diante da espiritualidade, que é sempre uma espiritualidade que é nociva a ele. O mal sempre vence nos filmes de terror, quer queira, quer não. No fim das contas, a tragédia é sempre o tom do filme de terror. O ser humano é indefeso e nunca consegue vencer o mal. Há filmes de terror onde o mal perde? Mas são uma minoria. A grande maioria sempre vai haver cenas horríveis, situações terríveis de conflito, como é que se diz, sustos muito intensos. Então, o filme de terror, ele pode sim condicionar você a um estado de pequenez psíquica, afetiva, espiritual. Se você consome essa mídia excessivamente, você pode se tornar uma pessoa com um comportamento mais cínico, mais desconfiado, uma pessoa mais melancólica, porque todo aquele conteúdo violento e pesado está sendo internalizado por você, né? Então, sim, a resposta é sim. Esse tipo de conteúdo pode sim moldar nosso imaginário e nos adoecer. Nós nos tornamos aquilo que nós amamos, aquilo que nós consumimos com frequência, meu amigo. Então, se eu consumo com frequência histórias trágicas, histórias com muita crueldade, com muita violência, histórias onde o ser humano é sempre oprimido, sempre o protagonista sempre perde, ele nunca vence as dificuldades, ele nunca encontra a santidade, ele nunca é um bom pai, um bom irmão, ele nunca é um bom amigo, ele sempre é o traidor, ele sempre é aquele que faz tudo por dinheiro. Se eu consumo esse tipo de coisa com grande frequência, eu vou me tornar aquilo. Eu vou me tornar aquilo. A narrativa tem este nível de poder sobre o ego humano. Então, se eu consumo este tipo de simbolismo com grande frequência, eu vou me tornando aquilo. Da mesma forma como nós colocamos uma comida, né, dentro de um tempero por vários dias, aquela comida vai ficar com o gosto forte do tempero. Estará temperado. Então, nós nos temperamos daquilo que nós consumimos. Nós nos tornamos aquilo que consumimos. Se eu passo muito tempo dedicado a esse tipo de narrativa, aquilo vai me contagiar. E assim, eu acredito que quase todos nós aqui que estamos aqui na live temos noção de que o conteúdo atual das séries, dos filmes,
está muito voltado atualmente para uma espécie de doutrinação ideológica, né? E isso aí, quer queira, quer não, mexe com a gente também, né? Nos empurra numa direção que pessoas que têm grande poder querem nos convencer. Então, de toda forma, sim, há uma, digamos assim, há uma coisa. O meu gatinho aqui tá querendo sair, mas eu abro já para ir. O, há É, uma transformação do exato, quem nosso. está ali, eu vou conversando aqui um pouquinho com o nosso convidado aqui. Beleza. Então, o Bruno está falando para a gente aqui sobre a bioiatria, que é essa abordagem criada pelo Julián Marias, filósofo, na qual ele trata dessa narrativa e dessa biografia do indivíduo utilizando como ferramenta, né, os filmes, as músicas, hoje na nossa contemporaneidade, né, as séries. Então, tudo aquilo que a gente alimenta pode ser utilizado, numa certa medida, como um espelho, como figuras para um álbum, né, nos quais a gente, quando está numa situação, a gente tem uma possibilidade maior de ver o drama da vida numa outra perspectiva, de forma mais resolutiva, né? É disso que se trata, né? A bioiatria. E aí eu me esqueci o nome agora, Bruno, tu pode me lembrar aí, por favor, e a quem está nos assistindo. Tem um profissional aí no Brasil que pode-se dizer que ele é até pioneiro nessa abordagem, por assim dizer, por que não? De trazer, né, o Julián Marias para o cenário nacional, dentro do setting terapêutico. Isso, é o Dr. Tiago Amorim. Ele há muitos anos é o grande divulgador das ideias do Julián Marias no Brasil, do Ortega y Gasset e da filosofia dos espanhóis como um todo. O Dr. Tiago Amorim, ele é psicanalista, né? Ele é homeopata e ele trabalha de forma multidisciplinar na clínica dele. E ele digamos assim, desde 2019, nossa, muito antes disso, ele já vem trazendo através dos livros, né, através dos cursos dele, as ideias do Julián Marias, mas só recentemente foi que ele foi adotar uma abordagem psicoterapêutica para tudo que ele estava ensinando, né? Opa, a participação aqui, ó. Não atuei junto, mas sei da sua competência. Opa, meu amigo. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas, ó, no, é o Dr. Tiago Amorim que popularizou essas ideias, né? E há o curso de bioiatria, onde ele ministra algumas aulas sobre essa importância da educação emocional, sentimental, essa psicoeducação, aonde os filmes e séries são o grande recurso. Não só os filmes e séries, mas os bons livros, a boa literatura também é extremamente importante, né, para a gente se moldar, né, na alta cultura. Muito bom. E o Bruno estava falando, eu estava tendo meus insights aqui, para vocês terem uma noção, né? Pegar um exemplo de artistas, quando vão estudar aí o roteiro para interpretar um personagem, né? Por assim dizer, né? O caso, assim, eu acho que um dos mais dramáticos, que levou a um fim bastante trágico, né? É daquele rapaz que interpretou o Batman lá no Batman, o Cavaleiro das Trevas, acho que é Beguin, não me lembro agora qual é o dos três ali, né? Do Nolan, né? É do Nolan, né? Isso. Uhum. É do Nolan. Que Christopher Nolan. a forma como ele entrou, né, e foi impregnado pela narrativa daquele personagem, né, transtornou, por assim dizer, né, a sua própria personalidade, né? Foi sim. Diz a história que o Jack Nicholson, o primeiro ator a fazer o Coringa no cinema, digamos assim, chegou para ele e avisou: rapaz, cuidado com esse personagem, porque ele tem um alto poder de moldar a personalidade daquele que o interpreta, né? Porque o Jack Nicholson conta que até hoje ele nunca conseguiu se livrar 100% dos trejeitos do Coringa. Nunca conseguiu 100% tirar o personagem do comportamento dele. E o Heath Ledger, na época, ele estava realmente passando por problemas de saúde emocional muito sérios, né? Que o filme, a postura que ele teve em relação ao personagem agravou, porque ele se isolou muito, teve uma postura de ficar muito distante do elenco, ficou isolado em um hotel tentando
incorporar, com muitas aspas, esse personagem do Coringa. E isso acelerou, de certa forma, né, muitos problemas emocionais dele. E, infelizmente, após, né, as gravações do filme, pouco tempo depois, ainda teve uma questão com a esposa dele. E aí acabou que, no fim das contas, ele, consumindo grande quantidade de remédios, veio a falecer, né? Ninguém sabe exatamente se foi intencional ou não, mas, infelizmente, ele estava fazendo uso de muita medicação. E aí, no fim das contas, a gente vê que o personagem realmente teve um peso muito grande em cima dele. Quem assiste o filme sabe a potência da atuação dele, né? Você vê que a corporalidade, a forma de se impor do personagem é muito visceral. Não tem como dizer que aquilo não mexeu com ele, né? Aí, o Bergamini aqui, ó. Tem os que fazem filmes de exorcismo e também tem sérios problemas depois. O caso da grande protagonista do filme O Exorcista, de 73, né? É estranho, mas essa moça ela nunca mais ganhou um papel de destaque em filmes depois do Exorcista. Os estúdios ignoravam a existência dessa moça, faziam o possível para não envolver ela em nenhum projeto. Só muito recentemente, na casa dos 40, 50 anos, essa mulher foi ganhar um papel pequeno em uma série recente. E uma participação nesse remake do Exorcista aí, mas é uma participação menor, né? Uma participação que não condizia com o tamanho do personagem que ela fez, né? Porque acho que todo mundo que está assistindo aqui lembra do filme Exorcista, o tanto que ele é influente, o quanto que ele é considerado o maior filme de terror de todos os tempos. Mas a atriz nunca conseguiu se livrar desse personagem. Tanto atrapalhou a vida profissional dela como a vida emocional e, para não dizer espiritual, né? Porque o filme ele é mais conhecido pelos bastidores dele do que pelo próprio filme em si, né? Muitos bastidores de muita perturbação espiritual para a equipe inteira. Algumas tragédias, umas coisas bem sombrias aconteceram. Então, realmente a coisa do o filme ele não é só uma ficção, né? De fato, aquilo que está acontecendo ali nas gravações é muito forte para os atores também, né? Existem relatos de pessoas, se a pessoa for procurar aí, né? Por exemplo, eu mencionei lá atrás a Paixão de Cristo, muita coisa aconteceu ali, né? Ah, até o cara que fez ali, tem um relato dele muito interessante, o cara que fez o Barrabás, ele quando olha para aquela cena em que Pilatos está ali lavando as mãos, né? E ele vai olhar para o Cristo ali representado pelo Jim Caviezel, naquela condição ali, desfigurado e tudo mais, ele é tocado de uma tal forma que, bom, é só ver lá, né? Então ele está contando, ele é a testemunha fiel dessa experiência, né? Ele relata com bastante seriedade aquilo que ele viveu. Isso que o Bergamini trouxe, né? Também é muito interessante se pensar, porque imagina, se quem está lá gravando, né, passa por isso, a extensão, né, desse reverb, né, entrando na nossa casa, por assim dizer, na nossa alma, né, uma certa medida. Eu me lembro de quando adolescente, né, tinha aquelas paixonites, né, adolescente, e às vezes era nessa época de botar à noite aquele som, né, assim, mais tristonho, melancólico. Ela foi e não voltou mais, ela está vindo e não sei o quê, darará e darará. Então, como isso potencializa, né, a nossa percepção para contar e perceber a nossa própria realidade naquele momento circunstancial, né? O Bruno mencionou o Ortega y Gasset, né, que tem muita coisa assim a contribuir para a compreensão através da filosofia, mas tem algo que foi bastante popularizado, que não se banaliza, mas que é real. O Olavo de Carvalho falava, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Se eu não salvo elas, eu não salvo a ninguém, né? Ou seja, o que acontece na circunstância é a oportunidade que a pessoa tem de se elevar, por assim dizer, né? Nesse processo de autoconhecimento e, por que não, de maturidade, né? É disso que se trata, né, Bruno? Em uma certa medida. E aí eu pulo, Bruno, para aquela questão já mesmo pontual sobre a bioiatria como esse caminho, né? Escrevendo a biografia através do imaginário. O Julián Marias ele dizia: viver é narrar-se
e a doença é quando essa narração perde o sentido. Então a pergunta é: a bioiatria propõe uma espécie de medicina narrativa. Como o trabalho com o imaginário, né, pode ajudar o paciente a reencontrar o fio da sua própria história? Muito bem, muito bem. Essa coisa do eu sou eu e minhas circunstâncias é uma das bases aqui. Pois isso quer dizer o seguinte: eu sou eu e a realidade que eu vivo. Se eu não aceito a realidade que eu vivo, eu não posso me salvar. Se eu não aceito aquilo que eu tenho em mãos, eu não consigo lutar. Então, digamos que o eu sou eu e minhas circunstâncias fala sobre isso. E a bioiatria vem para ajudar a gente a ter essa coisa de assumir quem somos e as circunstâncias que vivemos. Né? Porque geralmente o indivíduo que está dentro de uma doença biográfica, está dentro de uma neurose, está dentro de uma ansiedade, ele tem pouca ou nenhuma aceitação da vida que ele tem hoje. Ele tem pouca ou nenhuma aceitação de quem ele é. Ele tem pouca ou nenhuma aceitação daquilo que está acontecendo para ele. E enquanto ferramenta, os filmes, séries, as novelas, tudo aquilo que é indicado pelo bioiatra ajudará esta pessoa num processo de autoaceitação e num processo de recuperar o comportamento de protagonista da vida dela. Se a vida humana é um drama, como o William Marias fala, se a vida humana é uma narrativa, essa pessoa vai voltar a ser o protagonista da história dela. Ela vai ter uma postura existencial de voltar a se comportar como alguém livre. E os símbolos que são indicados pelo terapeuta para este paciente vão ajudar ele a se libertar. Porque a partir do momento que a criatividade é desperta de novo, ele vai conseguir encontrar novos caminhos de realização pessoal, ou ele vai assumir o caminho que ele estava negando. Porque a doença biográfica ela também nasce, como eu comentei, da pessoa que tem uma missão de vida. Ela sabe que tem uma missão e não cumpre. Ela tem um chamado dentro dela a fazer uma coisa e ela nega esse chamado. Ela vai para a direção, para qualquer direção. Corre atrás de dinheiro, corre atrás de recursos, corre atrás de segurança, mas não corre atrás daquilo que o coração dela pede. E aí, muitas vezes, é a bioiatria que vai ajudar essa pessoa a ter a coragem necessária de assumir quem ela é. De assumir eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e a vida que me foi dada. Ela não vai querer a vida de outra. Ela vai querer a vida que foi dada a ela. Né? Que muitas vezes, né, a gente vê nos pacientes uma coisa de querer ser outro. Eu queria ser meu vizinho, eu queria ser fulano, cicrano, beltrano. É como uma espécie de fuga de si, né? E a gente sabe que essas fugas que a gente tem de nós mesmos é o começo de muitas neuroses, né? Uma espécie de negação da própria realidade, da circunstância, do eu, né? Então, a bioiatria se torna esse caminho de cura quando ela dá para uma pessoa que tem medo diante da vida um exemplo de coragem. Às vezes, um exemplo de coragem em um bom filme ajuda aquela pessoa a se encorajar. Quantas e quantas vezes isso não já aconteceu conosco, né? Um filme chega naquele momento certo, a gente vê o personagem vencendo uma dificuldade, vencendo um monstro simbólico, vencendo os medos dele, e aquilo nos inspira. E aquilo dá um símbolo de coragem para a gente também tentar repetir aqui. Então, digamos assim, a bioiatria vem para nos ajudar a fazer isso, sabe? Muito bom. Tu vai falando e a minha mente vai passando um filme, né? Eu vou buscando encontrar imagens audiovisuais, né, de circunstâncias e momentos. Por exemplo, eu até comentei contigo, tem alguns filmes que, bom, fazem parte do meu acervo mental, né? E a depender do momento que eu estou vivendo, eu vou lá e dou o play na minha cabeça e vou lá buscar algumas coisas. Às vezes, hoje com a tecnologia tá tão fácil, né? Vai lá e bota a cena específica lá que te suscita alguma coisa, né? Eu, por exemplo, gosto muito de uma cena que me faz refletir bastante, voltando à Paixão de Cristo, né? Que aquele filme, para mim, assim, ele é um divisor de águas. A cena em que Cristo está passando ali
em um dos momentos dele na Via Sacra, e ele cai, e Maria, né, Santíssima, está ali encostada, lembrando da infância, né, de quando ele era pequeno, ele cai, né? E aí ela vai ao encontro dele, né? E ele levanta e diz: "Eis que faço novo todas as coisas", né? Nova todas as coisas. Então tem algumas cenas assim que, bom, te marcam, né? Tu mexe com o emocional, não tem como tu não. Se tu deixar atravessar aquilo ali, é como se fosse uma injeção de ânimo, é isso que o Bruno está falando. Utilização da bioiatria, né? Através de ferramentas pedagógicas, né? A psicoeducação, né? Que a gente está falando, através do audiovisual, né? Cenas, filmes, séries, músicas, né? Que podem elevar, né, a nossa condição sine qua non, nem sei se aplica nesse contexto, mas eu vou para a nona questão aqui, Bruno, que tem a ver justamente com isso. A imaginação e o espírito, né? Onde a cura se torna essa transcendência. E aí eu pergunto para ti, né? O Paul Diel dizia, né? Que a alma doente é aquela que perdeu o contato com o sentido do sagrado. Existe uma dimensão espiritual no imaginário, Bruno? Como a fé, a oração, o símbolo sagrado, ele pode restaurar a visão do mundo, do indivíduo em relação a si mesmo, né? E a sua própria história. Muito bem. Né? Em relação ao Paul Diel, esse sentido de se afastar do sagrado, ele fala sobre os dois tipos de doentes mentais, digamos assim, na teoria dele, que seria o nervoso e o banalizado. O nervoso é o indivíduo que nós encontramos geralmente na clínica. O ansioso, o deprimido, o indivíduo que está passando por questões emocionais de cunho clínico. Aquela pessoa que perdeu a sua conexão com a realidade em parte porque ela está voltada para dentro, preocupada, com a alma diminuída, com o eu dela adoecido. O eu dela está parcialmente distante do mundo real e ela acaba se adoecendo cada vez mais. Ela se adoece. Ela mesmo é a fonte do seu adoecimento. E o banal é aquela pessoa que se afastou da sua missão de vida e vive preocupada com conforto, vive preocupada com bens materiais, vive preocupada com tudo aquilo que vai beneficiá-la e que vai deixá-la numa zona de conforto e deixa de se preocupar com questões importantes da vida. Ela encontra nessas coisas uma espécie de fuga, né? Então, digamos assim, que o afastamento do sagrado, né, que o Diel fala, é um afastamento da sua, não só da sua missão de vida, né, mas também do divino, mas também um afastamento da transcendência de Deus. A pessoa fica muito voltada para o plano terreno. Ela fica muito voltada para preocupações pequenas com coisas que muitas vezes ela poderia ignorar, mas ela acaba se tornando uma pessoa apegada àquilo. Então o terapeuta ele vem como essa pessoa que vai ajudar o outro a se libertar de si mesmo. Vai se libertar de si mesmo. Enquanto a parte da pergunta relacionada ao imaginário, a parte do imaginário, da alma e tudo mais, vamos pensar no seguinte, né? O ser humano ele é corpo, mente e espírito. E os três estão em um conjunto inseparável. Dentro de nós não há uma distinção perfeita entre os três. Os três estão unidos. Corpo, mente e espírito são um só. E no momento que o meu imaginário está saudável, a minha psique, ela torna o meu corpo e a minha alma saudáveis também. No momento que o meu imaginário é rico, saudável, funcional, o meu corpo e a minha mente também são. Mas no momento que o meu imaginário, que a minha psique está poluída, ou ela está tolhida, ou ela está sufocada por uma neurose, por uma ansiedade, por um transtorno emocional, meu corpo adoece e minha alma adoece junto. Né? Então, nesse sentido aí, o imaginário se torna essa espécie de fio que conecta os dois planos, né? Que conecta os dois mundos. Então, há um afastamento do sagrado no indivíduo, porque ele acaba se tornando alguém que o mundo ao redor dele sempre é uma grande ameaça. Ele sempre se sente impotente e incapaz. E o terapeuta vem para ajudar ele a perceber que ele é potente e capaz, sim,
e a partir daí ele consegue ser livre. Porque esse contato com o divino, com o sagrado, com a missão de vida, depende da pessoa estar livre internamente, né? Ela ter liberdade. Sem liberdade não é possível, né? Então, assim, nesse sentido aí do imaginário, nesse sentido dessa conexão com o sagrado, né, eu acredito que são esses pontos aqui que eu elucidei, né? O terapeuta vai ajudar esse indivíduo a enriquecer esse imaginário e a que ele seja um pouco mais livre, leve, um pouco mais aquela pessoa que lida com a vida com esperança, com esperança. Muito bom. E aí a gente chega nisso que tu acabou de trazer, né? Do terapeuta como esse jardim do imaginário, né? O Santo Agostinho ele vai dizer que a pureza do coração, de coração, né, é o início da visão. Curar, então, seria reeducar esse olhar, né? Que a cura começa quando o homem volta a enxergar o mundo com esses olhos limpos, né? Lembrando o que Cristo mesmo fala no Evangelho: se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem trevas, né? Com grande trevas estarás. Então a pergunta é, Bruno, diante de uma cultura saturada, né, de ruído, qual é o papel, então, do terapeuta e do educador, né, na formação desse imaginário saudável? Como cultivar a beleza, o discernimento e a verdade, né, na alma moderna? Muito bem. O terapeuta será esse indivíduo que vai ser essa porta e o caminho para o paciente. Da mesma forma que eu trouxe aqui o exemplo do furo do alfinete. O furo do alfinete é o caminho por onde a luz entra. É o caminho pequenininho por onde uma certa esperança chega até nós. E o terapeuta vai ter essa missão. Vai ter essa missão de ser esse pequeno furo do alfinete que vai furar a bolha de problemas do paciente e, por esse caminho, por esse pequeno furo, ele vai ajudar o paciente a enxergar a luz e vai ajudar ele a purificar esse olhar, né? Porque isso que você falou é muito importante. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. O olhar purificado, ele precisa de boas referências. Então, o terapeuta ele dará essas referências ao paciente. Ele dará exemplos de vida, histórias de vida, narrativas que iluminem o interior dele. Os olhos dele serão purificados não só pela busca dessa pessoa em relação ao transcendente, mas por tudo aquilo que o terapeuta der a ela. Pela forma como o terapeuta vai ajudar ela a alimentar e reeducar esse imaginário. Novamente, os bons filmes e as boas séries que esse terapeuta tiver no arcabouço dele, ali no guardado com ele vai ajudar o paciente com essas referências. Né? Porque justamente isso, a falta das referências pode gerar esse vazio interno das pessoas. Mas no momento que elas têm contato com aquilo que é bom, que é belo e verdadeiro através dessas mídias, ela pode encontrar uma completude interna, ela pode encontrar uma certa plenitude e se conectar de novo com o caminho dela de vida, né? Se conectar de novo com a saúde mental. Então, digamos que nesse sentido, né, o terapeuta ele vai ser esse agente, ele vai ser o furo do alfinete na vida do paciente. Muito bom. O Bruno Santos, que é psicólogo, ele também realiza atendimento online. Mora em Fortaleza, né, Bruno? Moro em uma cidadezinha chamada Barro. Bah. Não, é no sul do Ceará. Bem aqui no finalzinho, perto da Paraíba. O Fernando trouxe mais uma questão aqui interessante. Mas então, o Bruno, só para reiterar, o Bruno ele tem agenda e atendimento online, né, Bruno? Além de atendimento presencial na cidade dele, chamada Barro, no Ceará. Isso. E eu também ali, para quem quiser procurar no Fundo do Alfinete, tem um link na bio ali, não deixe de entrar em contato. Procure lá, baixe o e-book também, para você conhecer um pouco mais do projeto. As lives que são disponibilizadas aqui, realizadas aos domingos e no meio da semana, em uma certa medida, é um itinerário, são questões importantes para aumentar, né, essa narrativa, dessa contação de história que eu faço, porque para quem não entende muito bem o que é um processo terapêutico, aqui eu não quero desfazer, até seria uma contradição, né?
dentro da nossa tratativa, né? Nada seria mais salutar, né, de que as pessoas, nas suas relações interpessoais, tivessem condições de contarem suas histórias para si mesmas de forma mais sadia e não tão enviesada, né, a partir das suas dores, né? Então, essa figura, né, do terapeuta, que também não é, ela poderia ter assim uma substituição de repente por alguém de confiança, alguém maduro na tua jornada, na tua trajetória, né? Porque não adianta passar a mão na cabeça, né? Tem certas coisas que precisam ser confrontadas na vida da gente, com amor, acolhida e tudo mais, né? Então, o Fernando trouxe aqui uma coisa importante, né? É possível usar algumas facetas do meio artístico, né, para performar a vida de um paciente, né? Foi o que o Bruno falou até agora, Fernando, em uma certa medida, né? Pega esse arcabouço enorme que existe de bons filmes, boas séries, boas músicas, né? Primeiro se faz uma compreensão, né, do universo simbólico que aquele paciente tem, porque o paciente chega no set, e aí eu vou passar para o Bruno novamente aqui falar, né? Ele chega sem condições de articular, ele está num processo ansioso por alguma questão, né? Não de forma banal, eu trouxe aqui o Nicolas Raposo, um abraço para ele, que sofreu aí de transtorno do pânico, síndrome do pânico, né? Acho que foi transtorno ou síndrome do pânico durante o tempo da vida dele. Então, o que acontece, né? Esse arco narrativo, né, que é contado, a pessoa num processo ansioso, o leão não está ali, mas a mente dela, o imaginário dela está fazendo ela crer que o leão está ali. Um processo que seria natural de ativação do sistema nervoso central simpático, parasimpático, em situação de fuga e reação, né? Ele é obliterado, não sei nem se é a palavra correta, Bruno. Né? Então ele é capturado, sequestrado de uma coisa natural para um imaginário corrompido por alguma coisa que ela sentiu, que ela percebeu, ou que ela projetou, ou que ela, né? Então, aí que tá, né? Então eu passo novamente aí para o Bruno para poder falar um pouco sobre isso, Bruno. Fica à vontade. Poxa, olha só, a gente lembra ali dos ensinamentos da F-Tais, né, da coisa da robustez da personalidade, né? O terapeuta ajudará o paciente a ter uma personalidade mais robusta para que ele consiga lidar com a vida de uma forma melhor, ou uma forma mais funcional, né? De uma forma mais construtiva. E veja, né, essa coisa da bioiatria é, através desses recursos que comentamos até agora, ajudar este paciente a construir essa personalidade mais robusta e madura, porque veja, quando você oferece para o paciente esse tipo de recurso, você está dando para ele milhares e milhares e milhares de narrativas diferentes. É como se a pessoa tivesse a oportunidade de viver várias vidas em uma só. Ela vê várias biografias, se ela tem contato com esses filmes. Ela vê erros e acertos, ela vê decisões boas e decisões ruins, ela vê comportamentos bons e comportamentos nocivos, ela vê exemplos de vitória e exemplos de fracasso, tudo isso através da arte. Ela pode viver 1000 vidas em uma só. Então, a partir daí, ela consegue robustecer a personalidade dela, porque ela vai ter mais amplitude de cenários, de situações, de possíveis decisões, possíveis formas diferentes de se comportar, a exemplo destes personagens, que podem ajudar ela com algumas respostas que, às vezes, na terapia ela não encontra. Às vezes, na vida dela mesma, ela não encontra. Então, nesse sentido, né, a bioiatria vem como esta força para robustecer a personalidade, ajudando o indivíduo a ter mais cenários de vida possíveis na cabeça dele. E vamos lembrar, né, que o querido professor Olavo era um amante do cinema. Milhares e milhares de filmes são citados ali nos cursos dele, porque ele sabia da importância e da força que o cinema tem. Né? Eu até me lembro dele citando, né, que o cinema é a única arte onde, por exemplo, só no século XX, dá para você contar uns 50 gênios dentro da arte do cinema, 50 diretores assim que são extremamente influentes. E ele fala que isso é extremamente raro em outros tipos de arte. Muitas vezes você vai encontrar um grande escritor ou um grande poeta a cada século nas outras artes. Porém, no cinema, só no século passado,
mais de 50 gênios estavam ali, todos trabalhando, todos ao mesmo tempo. Então é um negócio absurdo, né? Você para imaginar. Então, né, assim, mas sem abrir tantos parênteses e voltando aqui para o questionamento, realmente é isso. A bioiatria é esse caminho para robustecer a personalidade usando esses recursos. Tendo esse contato com várias vidas diferentes, o paciente consegue se imaginar diferente e abrir portas para a vida dele. Aí seria bacana É, deixarem algumas referências de filmes, séries e música. não, até o Fernando falou aqui. Ô, Fernando, tu tá na dinâmica aí do teu dia a dia, né? O furo do alfinete, eu tive uma sacada um tempo atrás, até o Bruno acompanhou essa trajetória, a Maikele também ela auxiliou lá atrás, e alguns amigos também da FTAS, da formação de terapeutas, onde eu conheci o Bruno, né? E tantos outros homens e mulheres que estiveram e ainda estarão aqui. Mas eu comecei a associar, porque eu também sou um amante dessa arte, né, do cinema. Na época das locadoras do VHS, depois DVD, eu consumia muitos negócios aí, né? Mas eu tive um insight, aí, uma sacada, e a depender do tema do convidado, eu busco fazer uma associação do tema que o convidado está trazendo, né, o furo do alfinete, conversando com algum filme, né? Então eu vou lá, coloco um recorte, uma cena de um filme que conversa para tratar desse tema, né? Até o meio da semana, mais ou menos, vai estar tendo uma produção de conteúdo relacionado a isso que o Bruno trouxe. E aí eu não sei se o Bruno quer se comprometer, Bruno, a passar para mim depois nos bastidores em off, vou montar uma arte ali, né? Uma arte só com séries, que o Bruno, pô, isso aqui é legal, vale a pena, dá para pegar essa direção, esse caminho. Eu ponho lá a arte, pum, com as séries. Aqui são filmes clássicos, papapá, papapá, papapá. Eu boto lá os filmes listados e músicas. Claro que é a questão que a gente costuma dizer na tratativa terapêutica é porque cada um é um, né? Então, quando o indivíduo vem, né, tem a individualidade da sua historicidade, né, do seu ego, da forma como ela absorve a informação. Por isso, assim, de repente, de forma mais genérica, Bruno, daria para botar questões consagradas que marcaram gerações e que têm uma relação histórica, filosófica, muito pontual com o drama humano de um modo geral. O Olavo de Carvalho ele é a nossa referência em muitas coisas, né? E nos tratando, por exemplo, da formação do imaginário. Ele fala da leitura de bons livros, da boa literatura universal, né? Só que ele também tem lá um acervo de música muito boa, né? Ele cita vários filmes, como o Bruno acabou de falar, né? Então, ele fala da Bíblia, por exemplo. Eu achei muito interessante o dia que ele falou da Bíblia e eu não tinha prestado atenção, Bruno. Ele fala assim, ó, cada autor, cada escritor consagrado nas suas épocas, nos seus períodos, com as suas obras, né? O Shakespeare, Dostoiévski, uma galera que tem aí, né? São importantes, mas interessante que a Bíblia, ele fala, é o livro que condensa ou que aglutina uma diversidade assim muito grande de gêneros literários e o próprio drama humano está expresso ali nas inúmeras histórias que contém. Né? Perfeito. Perfeito mesmo, perfeito mesmo. É muito difícil a gente não encontrar um assunto que não esteja sendo abordado na palavra, né? É quase impossível. Acho que tudo, a existência humana está ali condensada e é por isso que é tão importante que a gente pelo menos dedique um momento para a leitura da palavra. Pois assim, é uma coisa que eu concordo com o pessoal da psicologia tomista, né? Que a saúde mental demanda uma certa busca pela santidade. Nós precisamos ter uma certa postura de buscar esta santidade aqui, pois ela é fonte de saúde espiritual que leva a gente para saúde mental e física, né? Mas, assim, cara, é muito bom esse tipo de momento aqui, né? Fazia muito tempo, acho que desde a última vez, acho que foi no Agosto. dia dos pais, né? A nossa última live, e foi muito bom, tocou muito fundo no meu coração aquele momento nosso. Né? Estar aqui novamente, recebendo esse convite seu, é uma alegria muito grande para mim, né? Uma alegria muito grande, porque ainda mais para falar de temas que eu acho assim que eu e você gostamos, acho que o pessoal aqui talvez goste também, né? Então, assim, é uma satisfação enorme estar aqui e participar
dessa live com você. E a respeito do conteúdo que você comentou agora há pouco, o que é que eu indicaria para o pessoal, né, a respeito de filmes de qualidade? Cara, uma forma muito fácil de você encontrar filmes de excelente qualidade é você ir na Wikipédia e pesquisar sobre os filmes o filme que ganhou o Oscar em cada ano. Se você fizer isso, se você for, vou ver o filme aqui que ganhou em 94, 95, tanto ou mais para frente ou mais para trás. Se vocês forem assistir esses filmes, pode ter certeza que vocês já vão enriquecer e muito o imaginário de vocês. Vocês vão enriquecer demais. E aqui eu não quero vender nenhum jabá, né? Eu acho que o Bruno há de convir ali. O pessoal da Brasil Paralelo tem um streaming, né? O BB Selection. Pô, e lá cada filme ali ele é precedido por um roteiro, né? De anamnese, por assim dizer, né? Do próprio filme. Então, eu acho que Uhum. vale a pena acompanhar lá, né? Eu já tive a oportunidade também de ser assinante uma época. Na verdade, eu ganhei de presente de um amigo, consumi durante um ano. Muito bom os filmes dele, sempre tem um conteúdo relacionado, né, ao que está sendo tratado, o contexto, a mensagem, o drama humano ali. Eles têm o Instagram deles aqui também, que volta em Bebê Select, eu acho que é. Select, eu acho que é a expressão, né? O Samuel chegou aí também, o Samuel é poeta, escritor, bombeiro, um abraço para ele, vai estar aqui em breve também no Fundo do Alfinete, escritor do... Eu sempre esqueço aí, escreve aí, Samuel, para mim, é o Carcará e tem uma dupla ali no título, esqueci o nome agora, não deixa de seguir o trabalho do Samuel também, que adquirir a obra dele. Bruno, quer trazer mais alguma coisa? Eu só tenho que te agradecer, né, por essa tua disposição, a prata da casa, como eu disse, realmente. Então, eu sou muito honrado, né, o nosso convidado, o nosso costureiro, e a nossa costureira da alma também, que faz parte aqui conosco, de ter, né, pessoas que se dedicam, que se devotam e veem ao trabalho do terapeuta, do profissional da saúde mental, o psicólogo, né, como algo mesmo, um sacerdócio, né, uma certa medida, né? Ter a possibilidade de tocar a alma humana, né, e dar uma direção. Então, muito obrigado pelo convite, pelo ter aceito o convite, né, estar aí conosco em mais um Furo do Alfinete. E se quiser deixar umas palavras finais aí, desejo que tudo te vá bem, né? Saúde, sabedoria. Quero agradecer a todo mundo, né, que nos acompanhou aqui e assim também quero agradecer a você, meu amigo, porque eu vejo o tamanho da importância desse teu projeto e eu vejo também o nível das pessoas que você convida aqui, né? O nosso professor Arthur já esteve contigo em live, né? Grandes colegas, pessoas que estão aí com grandes trabalhos, estão vindo aqui no Furo do Alfinete. Então, assim, para mim, eu que tenho um trabalho muito humilde, estar aqui no mesmo lugar de convidados tão importantes é uma honra muito grande para mim. É uma satisfação e é um estímulo muito grande para o meu trabalho, né? Então, assim, eu é quem agradeço pelo teu convite, né? E agradeço aí todo mundo que teve essa boa vontade de estar conosco aqui, participou, deixou alguns insights, algumas coisas. Eu fico muito feliz e se Deus quiser, aí até o fim do ano eu e o Hugo estamos de volta aqui, a dupla dinâmica, trazendo outro tema, né? O que vier à cabeça, né? É isso aí. A proposta é essa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se depois se tu quiser se comprometer, fica a teu critério. A gente conversou muito. O Fernando deu a sugestão de ir lá no Wikipedia, tu falasse, né, Bruno? Bota lá. Ione, obrigado. Elis, a Gabriela, o Jefferson, Samuel, estamos saindo, te aguardo. O Pedro Augusto, o Roberto, a Lidiane. Fernando, um abraço, meu irmão. O Fernando é uma amizade de mais de 20 anos, Bruno, só para ter uma ideia. E, meu Um irmão, abraço. obrigado. Deus abençoe você imensamente. E abençoe o projeto, né? Furo do Alfinete aí, só prosperando. É isso. Fiquem com Deus aí, uma ótima semana. Bruno, muito obrigado, meu irmão. Ó, tá? Tamo Meu junto, como irmão, diz o outro. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal.